Nossa leitura se encontra em João 12, do versículo 20 ao 33. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Nessa passagem, Jesus fala claramente da sua morte. Ele entendeu, ele discerniu o tempo. E nós sabemos bem que Jesus caminhava em total alinhamento com a vontade do Pai e pela direção do Espírito. E quando os gregos vieram para vê-lo, ele entendeu. Aqueles gregos vieram a adorar, era a festa da Páscoa, e eles vieram a adorar. E eles insistiram com Filipe, houve uma insistência que eles rogavam, está escrito, para ver a Jesus. Isso significa que a fama, a popularidade de Jesus já tinha transcendido as fronteiras de Israel e tinha se espalhado pelas terras circunvizinhas. E eles então agora desejavam conhecer. O adorador deseja Deus. Eles desejavam conhecer Jesus. E isso indicava uma expansão do reino, incluindo os gentios. E para isso o Senhor veio, porque a salvação não era só para o povo de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, está escrito. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Desde o início, o desejo do Pai é a salvação para todos. Desde o início. E aqui vieram os gregos. Insistiram, e quando os discípulos falaram isso, Jesus entendeu, é a hora, é chegada. E ele fala de si mesmo como o Filho do Homem. Este é o título que ele se dá a si mesmo, porque ele se fez filhote humano. Sendo Deus, se fez filhote humano para se identificar conosco e legalmente pagar o preço da iniquidade, do pecado da humanidade. E então ele diz ser glorificado. A expressão ser glorificado implica de passar pela morte, pela ressurreição e ser recebido na glória. Essas três etapas que Jesus já tinha consciência que tinha que passar, que iria passar. E aí ele toma uma metáfora do grão de trigo. E ele fala o grão de trigo, se ele cair na terra, ele não morrer, ele fica só. Esse é um princípio que Deus colocou nas sementes. Sementes têm vida em si mesmo e colocada por Deus. E quando uma semente é plantada, ela precisa morrer. Ela se abre para que a vida que está dentro venha para fora. E ali ela morre. Mas produz árvores que vão dar muitas outras sementes
e muitos outros frutos. E esta metáfora diz respeito ao discipulado, diz respeito ao estilo de vida que Deus veio, que Jesus implanta na terra. E o discipulado é isso, esse é o princípio básico do discipulado. Morrer para o mundo, viver para Deus. De se despojar dos valores humanos. Despojar é não tomar para si esses sistemas de valores que há no mundo, onde o errado é chamado de certo, onde a mentira, a hipocrisia, a desonestidade é valorizada. Isso é coisa do mundo, e o mundo jaz no maligno. As coisas do mundo, a inspiração do mundo, aquilo que há no mundo, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15, as coisas que estão no mundo não são de Deus. Quando eu falo as coisas, eu estou falando do sistema, da ideologia, do sistema que rege todo o andamento da vida mundana. É isso, não vem de Deus. E quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Está escrito nessa passagem que nós acabamos de mencionar. Então o Senhor está dizendo aqui, aquele que ama a sua vida, perderá. Amar a vida não significa cuidar do corpo, porque o cuidado do corpo nós temos que ter, cuidado da saúde, da alimentação, isso é necessário, não é isso. Aqui está falando de valores, está falando de mentalidade, está falando da maneira de pensar. Quem ama a vida significa ama as coisas do mundo, ama as coisas. Quem ama esse sistema mundial com todos esses valores contrários a Deus, não alcança a salvação, perde a vida. Mas quem aborrece estas coisas, alcançará a vida eterna. Isso que Jesus está falando. E ele acrescenta mais, aquele que me serve, siga-me, siga o meu modelo, siga o meu estilo de vida. Eu estou apresentando o estilo de vida de santidade, de honestidade, de integridade, de obediência, de submissão, de humildade. Esse é o estilo de vida cristão que o Senhor trouxe. E ele diz, siga-me, siga-me. E eu estarei presente, eu estarei contigo. Eu não vou te deixar aonde eu estiver, o meu servo vai estar, porque eu vou estar ali junto. Vou estar guardando, livrando, instruindo, orientando, vou estar junto. E se alguém me servir, tem uma recompensa, será honrado pelo meu Pai. Nós entendemos muito pouco de honra, mas você talvez possa imaginar o que é ser honrado por Deus. E o Senhor diz que essa é a recompensa. E é neste momento em que a alma dele entra na angústia, porque ele lembra o que ele vai passar na crucificação. Tudo o que vai passar lá. O terror, o horror da morte, da crucificação, da vergonha, das dores, de tudo. E ele diz, a minha alma está perturbada. Esse é o lado humano. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E se a gente puder colocar em termos de percentagem. E aqui ele diz assim, a minha alma se angustia. O que é que eu vou dizer? Salva-me desta hora. Mas aí ele fala qual é a missão dele. É para esta hora mesmo que eu vim. É para esta missão que eu vim. E então ele se submete inteiramente ao Senhor no ato de obediência, de submissão, como estilo de vida que ele traz. E ele diz, Pai, glorifica o teu nome. E então os céus se abrem, e Deus brada dos céus. E ele diz, já te glorifiquei, Pai. E já te glorifiquei, e ainda outra vez te glorificarei. Quer dizer, o Senhor, o Pai, está ali cuidando do Filho. A multidão ouviu a voz. Alguns, os que não creem, acham, é um trovão falou. Mas outros ouviram que era a voz mesmo. Havia uma voz, não era um barulho, era uma voz. Há uma diferença entre ruído e voz. E alguns diziam, o anjo falou. Então Jesus diz,
era uma voz mesmo. E esta voz não veio por amor a mim, mas para que vocês creiam. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. É por amor de vocês que Deus está fazendo isso, que o Pai está fazendo isso. E o que era a entrega do Filho. Quem é pai, quem é mãe, pode imaginar o que é uma dor dessa e entregar o filho por alguém que não merece nada, absolutamente nada. E era isso que Deus está fazendo. Por isso Jesus diz, por amor de vocês veio esta voz. E aí decreta, há um juízo, chegou a hora do juízo. Do juízo de quê? De Deus julgar o inimigo das nossas almas. Chegou a hora dele ser expulso. Porque com a obra da cruz, o inimigo é derrotado. Por isso que ele diz assim, ele é expulso, ele é derrotado. Porque é toda uma obra que é executada lá na cruz do Calvário, no reino espiritual, que não é visível aos olhos humanos, mas que é revelado pelo Espírito Santo, está muito claro nas cartas paulinas também. É uma obra gloriosa, onde o inimigo ele é expulso, ele perde e é vencido por Jesus. E aí ele fala, quando eu for levantado da terra, já falamos disso, a cruz ela é erguida, ela é levantada da terra, e ele diz, a todos eu atrairei. João agora finaliza essa parte, quando ele diz assim, e dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Como já sabemos, o evangelho foi escrito bem depois, e João já sabia qual era o tipo de morte, e entendeu que aquela palavra do Senhor se referia ao tipo de morte que ele iria morrer. Importa para nós também seguir o modelo, seguir o exemplo do nosso amado Senhor Jesus, que deu a sua vida inteiramente por amor de nós.